E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem, hoje eu vamos continuar a aula de cálculo 1, tá? E hoje eu quero falar sobre gráfico de funções. E eu vou expor alguns gráficos simples que provavelmente vocês não viram assim no ensino médio, mas que são muito utilizados aqui nos nossos exemplos de cálculo 1, né, daqui para frente, beleza? Então, vamos nessa. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre gráfico de funções. Aqui tem já um pequeno erro que eu percebi, tá? Que a gente não vai falar hoje de crescimento e decrescimento, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, tá bom? Isso fica para o próximo vídeo. Crescimento, crescimento e simetria de funções, tá bom? Bem, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que gráfico de função real, ele tem uma definição, e por incrível que pareça, o gráfico de uma função real é um conjunto, né? E isso é engraçado porque, claro, né, a gente tem a ideia do que é um gráfico, do que de fato é. E qual a relação desse conjunto com o desenhozinho que a gente conhece como gráfico, né? Primeiro vamos ver. Então, seja f uma função de x em y uma função real. Então, o gráfico de f é o conjunto formado por todos os pares ordenados da forma x, f de x, onde x varia dentro do domínio da f, certo? Então, esse conjunto aqui é um conjunto de R cartesiano R e é chamado gráfico da função de f, né? Então, você pega todos os pontos da forma onde você tem um número que está no domínio e a segunda entrada do par ordenado é o f desse número, né? Quando você junta todos esses pares ordenados num conjunto só, isso dá o gráfico de f. E isso é o gráfico da função, né? Você pensa, pô, mas isso aí não parece um gráfico, né? Claro. Mas veja, o que acontece é o seguinte: esse conjunto, o gráfico, né, está contido onde? Ele está contido em R cartesiano R, que a gente vê como um plano cartesiano, né? E cada parzinho ordenado desse a gente vê como um ponto do plano. Então, no final de tudo, o gráfico de f está contido no plano cartesiano, e aí sim eu posso ver o gráfico de f como um lugar geométrico, né? E aí é onde tem aquele desenhozinho, tá bom? Que a gente já tanto conhece aí, tá certo? Bem, isso aqui é uma formalidade matemática, né? Principalmente se quem está me ouvindo aí faz um curso de matemática, né? Talvez apareça coisa com gráficos de funções, assim como conjunto em outras disciplinas, tá bom? Bem, mas é como eu falei, o que eu quero fazer com vocês hoje é mostrar alguns exemplos de gráficos, né? Bem, eu estou começando aqui com x ao quadrado, esse daí vocês já conhecem do ensino médio com certeza, mas eu só queria relembrar algumas coisas da aula passada, o que é domínio, por exemplo, né? E vai aparecer outros gráficos simples também, mas que são muito usados aqui no cálculo 1, tá? Bem, a primeira função que eu estou colocando aí é x ao quadrado. E aqui, no item A, eu peço para determinar o domínio dessa função. Veja que vale a observação 1 que eu falei na aula passada. Qual é a observação da aula passada? Se eu não especificar quem é o domínio da função, fica implícito que o domínio da função é o maior conjunto de R cuja expressão em tela faz sentido. Por exemplo, qual é a expressão aqui? X ao quadrado. Né? E quais os valores de x, né, que eu posso colocar dentro dessa expressão? Eu posso fazer uma pergunta um pouco diferente. Tem algum número real que eu não possa levar ao quadrado? Não, não tem nenhum número real que eu não possa levar ao quadrado, né? Todo número real eu posso levar ao quadrado, positivo, negativo, zero, né? Então, o domínio de f, nesse caso, tá? Vou tentar escrever aqui. Estou me batendo um pouquinho para aprender a escrever. O domínio de f, nesse caso, é todo o conjunto dos números reais. Por quê? Porque todo número real eu posso levar ao quadrado, tá? E aqui é umas coisas simples, tá? Por exemplo, quem é f de zero? Só para vocês lembrarem, quando eu digo assim f de zero, o que eu vou fazer é substituir na função aqui e trocar x por zero, por exemplo. Então f de zero é zero ao quadrado, que é zero, ponto e vírgula. F de menos 1, quanto é? F de menos 1 é igual a menos 1
ao quadrado, que é igual a 1, né? Menos 1 ao quadrado dá 1. Menos com menos dá mais, a gente... Em algum vídeo eu vou falar para falar o porquê disso, né? Num curso de formação de professores, algo do tipo, tá? E f de 1, tá? Só para finalizar, f de 1, eita, depois eu ajeito, tá, pessoal? F de 1 é igual a 1 ao quadrado, que é igual a 1. Eu não estou sabendo aqui usar a borrachinha. Deixa eu ver se eu consigo aqui usar a borracha. Não estou conseguindo, tá? Depois eu ajeito isso, tá bom? Então aqui f de 1, aqui é 1, tá? Dá 1 ao quadrado que é igual a 1, tá? Bem, só uma coisa que eu queria enfatizar, pessoal, veja. Quando eu botei f de menos 1, eu escrevi como está ali entre parênteses, né? Menos 1, o menos 1 aqui dentro do parênteses ao quadrado. Veja, isso aqui é um valor que é diferente, tá? Isso aqui é diferente se eu colocasse assim, menos 1 com 1 ao quadrado. Porque esse menos aqui não estaria dentro da expressão que estaria elevada ao quadrado. Então eu teria 1 ao quadrado e um menos na frente. Esse daqui é igual a menos 1, tá? Porque o menos não está dentro da expressão que está ao quadrado. Então ele está separado, menos, e 1 ao quadrado é 1, tá? Então só atenção aqui aos parênteses que às vezes o pessoal esquece ou coisa do tipo, e isso, né, gera um erro, né, e pode gerar um erro aí para a questão inteira, tá bom? E aí, esboce o gráfico dessa função. Essa função vocês já devem saber, o gráfico dela é uma parábola, né, com vértice na origem. Eu já deixei um plano cartesiano aqui prontinho, tá? A gente sabe que f de 0 é 0, a gente sabe que f de 1 é 1, a gente sabe que f de menos 1 é menos 1, f de 2 dá 4, f de menos 2 dá 4 também, e aí, né, a gente... Isso aqui é uma parábola, tá? Eu tô fazendo no computador, não é tão fácil. Não, meu Deus. Eita. Quem já foi meu aluno sabe que eu sou meio... né? Eu apago várias vezes se o gráfico não ficou bom, né? Mas vou só ajeitar aqui rapidinho, né? Eita, agora ficou perfeito, né? A nível de GeoGebra, tá? Tá, pessoal? Então esse é o gráfico da função. Só lembrando aqui, vou destacar, tá? A gente já sabia que f de 1 era 1, a gente já sabia que f de menos 1 era 1 também, e que f de 0 é 0. A gente sabe também alguns valores, né? F de 2 é 4, f de menos 2 é 4. Na aula que vem a gente vai ver que essa função é uma função par, tá? Por quê? Porque o eixo y aqui é como se fosse um espelho. O que acontece para o lado de cá, né, acontece para o lado de cá da mesma forma, tá? É como se o eixo y fosse um espelho. Mas falta, isso aqui é a letra C, tá? Que é o gráfico da função. Esse é o item C. Ainda falta, pessoal, o item D. O item D pedia a imagem da função. Veja, para determinar uma imagem vendo o gráfico, a gente, primeiro que assim, mesmo olhando o gráfico, às vezes a gente precisa saber um pouco de informação da função, é inevitável, tá? Mas assim, o gráfico assim, ajuda quase 100% a resolver quem é a imagem. Como é que a gente faz para determinar quem é a imagem da função olhando para o gráfico? Deixa eu mudar aqui, botar de vermelho, vou botar de vermelho. Veja, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai olhar o gráfico da função e vai tentar projetar esse gráfico, aqui era para ser uma... Eu acho que tem uma ferramenta ali de reta, deixa eu ver. Acho que tem, deixa eu ver se tem. Ou não tem. Bem, a gente vai tentar projetar todo esse gráfico aqui horizontalmente, assim, né? Assim e assim, dos dois lados, tá? A gente vai projetar o gráfico horizontalmente, né? Projeta ele horizontalmente, tanto desse sentido, né? Eu vou botar aqui várias setas, vou dar uma pulada. A seta está torta, mas ela é para ser horizontal, né? Porque escrever aqui. E desse sentido também, tá, pessoal? Veja, é como se a gente pensasse, tá, se eu projetar esse gráfico para cá, quais são os pontos do eixo Y que são atingidos nessa projeção? Eu vou mudar a cor de novo, vou botar, sei lá, um verde, talvez.
em verde. E aí eu percebo que, olha, primeiro que o zero já está atingido. Eu estou aqui verificando quais são os pontos do eixo y que são atingidos nessa projeção, tá? E eu percebo, na verdade, que do zero para cima, todo mundo do eixo y é atingido. E aí o que acontece é o seguinte, o conjunto imagem são os valores de y associados a algum x, tá? Essa projeção está mostrando justamente quais são os y que estão associados a algum x, isto é, né? No final, o que está marcado em verde aí é a imagem da função f. Ou seja, vou mudar aqui de novo para azul, né, que eu estava escrevendo azul. Ou seja, quem é a imagem da função? Vou botar aqui mais embaixo, né? A imagem da função f é igual ao intervalo que contém o zero, porque o zero está na imagem, fechado, e vai até mais infinito. Ou ainda em linguagem de conjunto, talvez alguns prefiram. São todos os y, eu poderia usar qualquer letra, tá pessoal? Estou usando y para vocês não atrapalharem. Eu poderia usar x, eu poderia usar t, né? Então são todos os valores de y que são maiores ou igual a zero. Veja que eu estou botando igual porque o y0 está associado a um x, que é, quando x é zero, o y é zero, tá? Então o zero está na imagem. Tá? Eu vou deixar esses slides, pessoal, depois na descrição, no link da descrição, tá? Se você estiver assistindo o vídeo e não tiver o link lá, espera só um pouquinho que eu provavelmente vou ter que dar uma ajeitadinha aqui, tá? Que nesse modo de apresentação eu não estou conseguindo apagar e nada do tipo, tá bom? Bem, vamos continuar. Agora eu quero falar sobre a função x ao cubo. Tá? Eu não sei quantos de vocês já viram o gráfico dessa função. Eu, quando entrei na graduação, nunca tinha visto. Tá? E essa é uma das funções que vai aparecer muito também para a gente. Tá? Todas essas funções potências. Tá? E aí eu queria já mostrar um pouco da diferença. E na aula que vem, quando eu for falar de simetria, vai aparecer o x ao quadrado e x ao cubo de novo. Tá? Delas duas. Tá? Veja, primeira coisa, eu estou perguntando qual é o domínio dessa função. Mais uma vez, o domínio, já que eu não estou especificando quem é o domínio da função é o maior conjunto cuja expressão faz sentido. Que expressão? X ao cubo. Então, existe algum número real que eu não possa colocar o cubo? Não. Todo número real eu posso levar ao cubo. Positivo, negativo, zero, né? Sei lá, menos 2 ao cubo é menos 8. E aí vai, né? 2 ao cubo é 8, 0 ao cubo é 0, tá? Então, o domínio dessa função é R. É todo o conjunto dos números reais. A gente vai ver em aulas posteriores que, na verdade, qualquer função polinomial, o domínio é R, tá bom? Bem, e aí tem aqui só umas coisas para a gente, né, calcular, só para vocês lembrarem. O que é f de zero? É trocar na expressão x por zero, o que daria 0 ao cubo, que é 0. O que é f, quanto é, na verdade, né? F de menos 2. F de menos 2 é menos 2, aqui mais uma vez, entre parênteses, ao cubo. E isso dá menos 8. Por fim, quanto vale f de 3? F de 3 é 3 ao cubo, que é igual a 27. Tá bom? Bem, e agora vem o gráfico da função f. Esse daqui talvez vocês nunca tenham visto, mas eu queria mostrar para vocês, tá? Então, bem, f de 0 é 0, f de 1 é 1, f de menos 1, vixe, está meio apertado aqui, meu plano, né? F de menos 1 é menos 1, né? Menos 1 ao cubo menos 1 ao cubo é menos 1, tá? F de 2, 2 ao cubo é 8, f de menos 2, opa, eita, que agora eu errei aqui, eu não sei como apagar, depois eu apago, tá? É aqui, f de 2, tem um branco aqui, né? Tem uma cor branca talvez. Borracha, ok, ótimo, borracha. Então f de 2 f de menos 2 é menos 8, tá bom? F de menos 2 é menos 8. E agora o que a gente vai tentar fazer é esboçar esse gráfico, tá, pessoal? Então, esse gráfico ele é assim, olha. Ele é... Oh, meu Deus, vamos lá. A gente consegue. Bem, ele é mais ou menos assim. Deixa eu ajeitar de novo, né?
Pronto, agora tá lindo. Esse negócio eu sou bom demais de desenhar na mão. Veja, ele tem um crescimento aqui, ele tem um crescimento depois do um, certo? Depois do um e também aqui, né, nesse caso, antes do menos um, ele tem um crescimento maior do que x ao quadrado. Depois a gente vai falar de funções potências, x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta, x à quinta, e aí eu vou trazer os gráficos um do lado do outro, vocês vão ver que esse x ao cubo cresce mais rápido depois do 1 do que a função x ao quadrado. Né? Você vê, 2 ao quadrado é 4, mas 2 ao cubo é 8. Então você vê que no 2, nessa função x ao cubo, ele já está bem mais lá em cima. Tá bom? E a gente vai ver na próxima aula que essa função é uma função ímpar. X ao quadrado é uma função par, x ao cubo é uma função ímpar. Tá? E como é que eu vejo isso graficamente? É porque ela é simétrica em relação à origem. Se eu pego um ponto aqui e traço aqui em relação à origem, eu vou bater, né, e continuo esse traço, eu vou chegar num ponto aqui embaixo. Ou ainda, eu prefiro falar assim para os meus alunos, né, é mais fácil presencialmente, tá? Mas basicamente você pega, por exemplo, se aqui é o quando eu pego aqui o primeiro e o quarto quadrante, se eu giro isso para cá, então esse primeiro quadrante viria para o terceiro, esse 4 viria para o segundo, né? Eu giro nesse sentido, eu venho e giro assim, zoom, tá? Né? O que está aqui deve aparecer aqui, e o que está aqui deve aparecer aqui. Nesse caso está vazio, aqui também está vazio, tá bom? Então esse é o gráfico da função x ao cubo. Tá, e a letra D perguntava quem é a imagem da função. Veja, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou tentar projetar esse gráfico aqui horizontalmente para o eixo Y. Meu traço aqui não está perfeito, mas eu imagino que vocês percebem, né? Tá, ó, que traço reto, meu Deus, não é? Assim, é perceptível o que eu estou tentando fazer. Veja, joguei aqui, projetei todo mundo no eixo Y. Vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo que nessa projeção, vou optar de verde, o que vai bater no eixo Y, vai pegar todo o eixo Y. Bem, não sei se vocês conseguem perceber isso, mas sim, vai pegar todo o eixo Y, tá? E aí, então, o que acontece? Letra D de dado, a imagem dessa função f é toda a reta real. Ele pegou o eixo inteiro, tá? Então, todo número real está na imagem. Qualquer y aqui, qualquer um, positivo ou negativo, está relacionado a algum valor de x, tá? Qualquer um, tá? 1000, tá? Tá, a 10, né? 10 ao cubo dá 1000. 1 milhão, aí você vai fazendo, tá? Mas sim, a imagem dessa função f é toda a reta real, ok? Bem, já tá, vou avançar aqui, tá? Já está em 17 minutos, eu não quero me alongar muito, tá bom? Eu estou achando até que talvez o teste da reta vertical eu deixe para outro vídeo, eu não quero passar muito de 20 minutos, tá bom? E agora, uma função que eu falei na aula passada, eu vou fazer essa e mais uma que eu falei na aula passada, que é x ao quadrado, desculpa, raiz de x, tá bom? E aí eu falei na aula passada sobre raiz de x o quê? Que aqui a gente só trabalha com números reais, a gente não trabalha com números complexos. Dessa forma, eu não posso tirar raiz quadrada de número negativo. Eu posso tirar a raiz quadrada do zero, posso tirar a raiz quadrada de qualquer número positivo, tá? Então, quando eu olho para essa expressão, já que não está dizendo que é o meu domínio, o domínio, pela minha observação lá, é o maior conjunto cuja essa expressão faz sentido. Nesse caso, o domínio dessa função f é o conjunto dos números reais não negativos, que no ensino básico geralmente se denota assim. Numa linguagem de intervalos é fechado no zero, tá? Fechado no zero até mais infinito, tá? Mais uma vez, pessoal, a professora Lorena Brisa falou de conjuntos numéricos. Eu acho que ela falou dessa linguagem de intervalos também. Ela fez uns 3 ou 4 vídeos sobre conjuntos numéricos. Tem um vídeo de conjunto numérico, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais, conjunto dos números reais, se eu não me engano, tá? Se tiver alguma dúvida em relação aos conjuntos numéricos, dá uma olhada nesses vídeos da professora Lorena Brisa. Qualquer coisa pode deixar comentário aí se tiver alguma outra dúvida
pode ser que eu grave um vídeo sobre isso também, tá? Se tiver muitas dúvidas e tal. Então, o domínio dessa função, se eu quiser escrever, Clécio, eu poderia deixar só isso aqui? Pode deixar só isso. Eu posso escrever ddf igual a esse? Pode só escrever ddf igual ao intervalo de 0 até mais infinito. E também pode escrever ddf igual x pertencente a r, tal que x é maior ou igual a 0. Ah, Clécio, mas na prova, então eu tenho que escrever todos esses? Não, escolha um e escreva. São todos iguais. Eu só estou, né, para quem sabe o que é isso, beleza, pode escrever quem é isso. Para quem sabe o que é isso, pode escrever esse. Para quem sabe o que é isso, pode escrever esse. Quem quiser escrever tudo, pode escrever tudo também, não está nada de errado, tá? E aí, veja, primeiro, aqui eu estou pedindo quem é f de 0, né? Raiz quadrada de 0 é 0. Raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 1 é 1. E raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2, tá? Beleza, pessoal? Às vezes a pessoa pergunta, mas professor, não precisa resolver não, a raiz quadrada de 2 está resolvido, é raiz de 2, tá? Ah não, mas é a forma decimal dele, tá? Em algum vídeo de formação de professores eu vou falar sobre formas decimais também, e o número raiz de 2, ele é raiz de 2, tá? A forma decimal dele é um jeito de expressá-lo, tá bom? E a gente não vai ficar escrevendo esses números irracionais nas suas formas decimais não, tá bom? Ok, agora esboce o gráfico, tá? Olha, o que acontece, eu não vou explicar muito o porquê aqui para não gastar muito tempo, tá bom? Apresentacialmente, geralmente eu explico, mas isso você vê em geometria analítica. Olha, o que acontece é o seguinte, quando eu penso em y igual a raiz de x, tá? Isso aqui implica, se eu elevo os dois ao quadrado, que y ao quadrado é igual a x. Só que isso aqui não é equivalência de expressões. Seria equivalente se eu considerar, além disso, o y maior ou igual que zero. Por quê? Quando eu digo que y é igual a raiz de alguém, esse y ele tem que ser maior ou igual a zero. Então essas duas expressões são equivalentes. E quando eu penso na expressão x igual a y ao cubo, veja, a gente viu x igual a y ao quadrado. A gente viu y igual a x ao quadrado, é uma parábola assim, né? X igual a y ao quadrado vai ser, e vocês vão ver em geometria analítica, veja, só essa parte, x igual a y ao quadrado. Seria uma parábola, entre aspas, deitada, tá, pessoal? Seria tipo uma parábola. Eu estou desenhando aqui. Essa expressão aqui, x igual a y ao quadrado, é uma parábola que tem essa parte aqui de baixo. Só que aqui na função y igual a raiz de x, eu só estou pegando os y maiores ou iguais a zero. Então vou pegar daqui para frente. Veja que eu marquei aqui o 1, porque raiz de 1 é 1, raiz de 0 é 0, raiz de 4 é 2. Então eu já marquei aqui uns números certinhos, tá? Eu vou apagar essas coisas aqui para vocês não se atrapalharem. De qualquer forma, o que eu estava tentando falar para vocês é o seguinte, eu vou apagar para vocês não se atrapalharem, tá? Vocês veem essas coisas aí em geometria analítica, tá bom? Mas só para vocês saberem, né? Eu vou passar meu slide aqui, né? Agora perfeito. O que acontece é o seguinte, olha, raiz de 4 é 2, raiz de 1 é 1, raiz de 0 é 0, tá bom? O que acontece é o seguinte, tá? Só para vocês saberem, isso aqui é um pedaço da parábola, nessa função, né? Y igual a raiz de x. É uma parábola, entre aspas, deitada, eu só estou pegando a parte positiva, porque a raiz quadrada de um número é sempre positiva, beleza? Bem, falta ainda saber qual é a imagem dessa função. Veja, lembra que eu disse, não, você tem que saber olhar o gráfico, mas muitas vezes você tem que saber um pouco da função, tá? E aí eu já vou falar para vocês. Veja, o que acontece é o seguinte, eu vou aqui projetar, como sempre fiz, tá? O gráfico no eixo Y, e o que acontece? Aí tem uma coisa no gráfico que, na verdade, eu vou ter que usar o que eu sei sobre essa função. Essa função aqui, quando x crescer muito, o y vai crescer muito também. Ela não tem nenhum y que limite ela. Embora que o gráfico aqui tenha que parar, ela em um momento vai passar de 10, em um momento ela vai passar de 1000, 1 milhão, 1 trilhão, o que vier, ela vai passar, beleza? Por que eu estou falando isso? É porque o gráfico pode parecer que não vai subir muito, mas sim, o y aqui vai para mais infinito, e a gente vai ver isso na parte de limites, tá? E quando eu faço essa projeção, então eu vou ver que
esse semi-eixo aqui, né, do zero até mais infinito aqui no eixo y, ele é todo atingido por essa projeção. Isto é, a imagem dessa função, raiz de x, a imagem dessa função nada mais é também do que que é o R+, né? É o R+, então é o intervalo de 0 até mais infinito, que eu também posso escrever isso aqui como R+, e eu também posso escrever isso aqui como conjunto y pertencente a R, tal que y é maior ou igual a zero. Tá? Mais uma vez, a letra aqui dentro, tanto faz, se é y, x, t, z, você que escolhe. Tá? Eu estou usando o y porque eu estou falando da imagem para vocês não atrapalharem. Tá bom? O vídeo já está ficando um pouco longo, 25 minutos, mas vamos lá. Veja. E agora, a última função que eu quero falar para vocês é da função 1 sobre x, né, que a gente falou na aula passada também. E a gente falou do domínio dela na aula passada, né, e o que foi que eu disse? Só tem um número que não pode vir aqui no denominador. Quem é esse número? Quem é esse número? O zero. Tá? O zero não pode aparecer no denominador nunca. Então, nunca divida por zero, tá certo? Nunca na sua vida. Isso pode ser considerado um ato de vandalismo, viu? Cuidado porque... né? Certo? Então não pratique esse vandalismo na prova de vocês, tá certo? Então nunca divida por zero, o zero não pode aparecer nesse denominador e é o único número que não pode aparecer no denominador. Então o domínio dessa função são todos os números reais, né? Opa, aqui é um asterisco. São todos os números reais diferentes de zero, tá? Beleza? E quem é f... A gente viu isso na aula passada, né? Quem é f de menos 1? Desculpe. É 1 sobre menos 1. E isso é, esse menos pode vir para cima, né? O sinal não importa, ficaria menos 1 sobre 1, que é menos 1. Tá? E f de 1, tá uns exemplos, uns números bem simples, né? Dá 1 sobre 1, que é igual a 1. E f de 2 é meio, né? 1 sobre 2. E o gráfico dessa função? Veja pessoal, todos esses, x ao cubo, raiz de x, 1 sobre x, são gráficos de funções que vão aparecer mais na frente, tá? Então por isso que eu já estou botando ele já na segunda aula, tá? Para falar de gráficos. Porque quando aparecer ele que eu disse, olha, é assim, tá lá na aula 2, tá bom? O gráfico dessa função, veja, de 1 é 1, aqui tá aqui, de 2 é meio, tá? E de meio é 2, tem umas coisas assim, né? De menos meio é menos 2, né? De menos 2 é menos meio. Aqui a coisa, esses números estão muito grandes, né? Estão atrapalhando. O gráfico dessa função é uma coisa assim, pessoal, olha. Deixa eu tentar aqui. Tá difícil. Não toca. Ali foi um erro ali. Mas já já eu ajeito, tá? Aqui assim, não toca, não toca. Deu, ajeitando. O gráfico dessa função é assim, pessoal, veja. A gente tinha visto ali, o que eu tinha falado é quando x é 1, y é 1. Quando x é meio, o y é 2. Esse aqui, ó, é meio, tá? Da mesma forma, quando x é 2, o y aqui é meio, tá? E assim vai. O que acontece é o seguinte, uma coisa, esse gráfico não toca o eixo y, nem por cá, nem por cá, e também não toca o eixo x, nem por cá, nem por cá. Por quê? Por que não toca o eixo y? Porque o x não é zero, o eixo y é quando x é zero. E por que não toca o eixo x? Porque o y nunca vai ser zero, tá? Para nenhum x. O que acontece é, para valores muito grandes de x, o y vai estar muito perto do zero. Se você bota x igual a 1 milhão, o y vai ser 0,00001, certo? É muito pequeno, mas não é zero, tá bom? Então, a gente vai dizer que quando x tende para mais infinito, o y tende para zero. Quando x tende para zero pela direita, o y vai para mais infinito e a gente vai ver outras coisas, tá bom? Isso na parte de limites, tá? Já me adiantando. E aí, só a última coisa, pessoal. Quando eu projeto esse gráfico aqui no eixo y para ver quem é a imagem, veja, quando eu tento projetar ele para cá, ó,
que é que vai acontecer? E projeto isso aqui também. O único valor de y que não é atingido, o único que não vai ser atingido é o y0, beleza? Todo o resto, vou botar de verde aqui, como sempre fiz, todo o resto para cima e para baixo, ele vai ser atingido nessa projeção. O que é que eu concluo com isso? Que a imagem dessa função sobre x são todos os valores de y diferentes de zero, tá? O único valor que o y não vai receber é o y0. Isso é o R estrelinha, né? Asterisco aqui. Tá bom, pessoal? Bem, tem mais coisas aqui nos meus slides, mas a gente já passou muito tempo, beleza? Que é o teste da reta vertical, que é para quando a gente vê que uma curva é um gráfico de uma função de x, tá? E depois a gente vai falar crescimento e decrescimento, provavelmente na próxima aula, tá bom, pessoal? Eu vou deixar esse PDF no link da descrição, deve vir com alguns exercícios e gabarito também, mas, claro, se você... Eu coloquei o vídeo, tem 1 hora que o vídeo está no YouTube lá, e não está o link, espera um pouquinho aí, no máximo um dia, tá? Essas coisas nesses slides é a parte que dá mais trabalho, dá muito mais trabalho preparar esses slides do que gravar o vídeo, tá? Tá bom? Então, se nesse momento que você estiver assistindo não tiver ainda o link lá com esse PDF, tá? Espera um pouquinho mais, talvez, né, algumas horas a mais eu devo colocar, tá bom? E aí vai ter exercícios, poucos, né? Não tem muito assunto ainda, exercícios e gabarito depois, tá bom, pessoal? Valeu, até a próxima!